Olá, trago para vocês a resolução da questão 5-83 do CENJU. Nela fala: o ar escoa através de um tubo a uma vazão de 200 litros por segundo. O tubo consiste em duas seções com diâmetro de 20 cm e 10 cm, com uma seção de redução suave que se encontra a diferença de pressão entre as duas seções do tubo. É medida por um manômetro de água. Desprezando os efeitos do atrito, determina a altura diferencial da água entre as duas seções do tubo. Considere a densidade do ar como sendo 1,20 kg por metro cúbico. Bem, para começarmos a resolver o problema, iremos fazer as considerações iniciais. Primeiro, tratamos como um regime permanente o escoamento do fluido. Tratamos o fluido como incompressível. Pela figura, podemos perceber que Z1 igual a Z2 igual a Z. Como não temos nenhuma turbina, o trabalho de turbina é zero. Como não temos bomba, o trabalho de bomba é zero. E tratamos o fluido como invisco, ou seja, este não há nenhuma perda de carga durante o escoamento. Com essas considerações, ficamos com o seguinte: podemos cancelar por 3 Z1 com Z2 por 3. Como não temos trabalho de bomba, por 4 zeramos esse termo. Como não temos trabalho de turbina, zeramos esse termo por 5. Por 6 zeramos esses dois termos por 6. O que vai nos restar que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 menos P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 igual a zero. O que podemos ficar com P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 menos P2 sobre ρ mais menos V2 sobre 2 igual a zero. Para resolvermos o problema, podemos perceber que se fizermos a diferença de pressão entre P1 e P2, essa diferença de pressão será equivalente à diferença de pressão ocasionada por esse líquido. Então, iremos achar inicialmente a diferença de pressão P1 e P2, depois relacionar essa diferença de pressão com essa altura. Fazendo P1 menos P2, ficamos com P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ. Passando esses dois termos para o outro lado, ficamos com V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Ficamos com a velocidade. No entanto, não conhecemos a velocidade, mas o problema nos fornece que a vazão, Q, é igual a 200 litros por segundo, que é equivalente a 0,2 metros cúbicos por segundo. Sabemos a vazão e sabemos o diâmetro da tubulação tanto em 1 como em 2, podemos achar a velocidade V1 e V2 para a lei da continuidade, que é Q igual a V vezes A. Isolando V, ficamos com V igual a Q sobre A. Substituindo os dados que já temos que Q igual a 0,2. Como ele nos fornece o diâmetro de 0,2 metros, podemos achar a área, I sobre 4 vezes 0,2 ao quadrado, que nos dá uma velocidade de 6,366 metros por segundo. Isso para V1. Para V2, fazemos a mesma relação, que é Q sobre A de 2 é igual a 0,2 sobre a área. Aqui temos 0,1 metro de diâmetro, assim ficamos com π sobre 4 vezes 0,1 ao quadrado, que nos dá uma velocidade de 25,465 metros por segundo. Com as velocidades em mão e conhecendo o ρ, que seria o ρ do ar, que ele nos dá nos problemas, que ele nos fornece no problema, ρ do ar igual a 1,2 kg por metro cúbico, podemos achar então a diferença de P1, de pressão entre P1 e P2. Fazendo múltiplo comum entre P1 e P2 e V1 e V2, ficamos com P1 menos P2 sobre ρ do ar, que é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores que temos que P1 menos P2 sobre ρ do ar igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Já achamos V1, que seria 6,36 metros por segundo.
achamos V2, que seria 25,456 metros por segundo, e temos que ρ do A igual a 1,2 kg por metro cúbico. Substituindo esses dados, ficamos com P1 menos P2 sobre 1,2 igual a 25,465 ao quadrado menos 6,366 ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa continha, nos resta uma diferença de pressão P1 menos P2 igual a 364,7 PA. Iremos chamar essa diferença de pressão ΔP. Então, ΔP igual a 364,7 PA. Bem, agora vamos para a próxima fase da nossa questão, que seria relacionar essa diferença de pressão ocasionada entre o escoamento do líquido com a diferença de pressão ocasionada por esse líquido. Bem, continuando agora com a segunda parte do nosso problema, a gente podemos relacionar essa diferença de pressão com essa diferença de pressão ocasionada pelo líquido, que no caso aqui é a água. Assim podemos achar essa diferença de pressão por ΔP igual a ρgH. Para acharmos o H, basta isolarmos ele. Ficamos com H igual a ΔP sobre ρg. Ou conhecemos que é o ρ da água, que é 1000 kg por metro cúbico. A gravidade conhecendo 9,81 metros por segundo. E a diferença de pressão achamos anteriormente. Então agora basta substituirmos os valores e achar a altura sobre 1000 vezes 9,81. Resolvendo essas continhas, ficamos com uma diferença de altura de 3,71 centímetros. Esse é o fim da nossa questão.